Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 3. Estamos indo para a 14ª videoaula e hoje vamos falar de vetor gradiente. Vamos começar a nossa videoaula relembrando o Teorema 3 da aula anterior. O Teorema 3 fala o seguinte: se f é uma função diferenciável de x e y, então f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor u, a, b, e pode ser escrito como a derivada parcial em relação a x vezes o a, mais a derivada parcial em relação a y vezes o b. Então, agora nós vamos reescrever essa equação da seguinte forma. Ela pode ser escrita como um produto entre dois vetores. O primeiro vetor é a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y, e o segundo vetor é o AB. De fato, né? Olha, a primeira coordenada aqui vezes o A, aqui em cima. A segunda vezes o B, aqui em cima. Ok. Só que o nosso vetor AB é quem? É o nosso vetor U. Então, reescrevi aqui. Então, tranquilo. O primeiro vetor no produto escalar, nesse produto, esse primeiro vetor, ocorre não somente no cômputo da derivada direcional, mas também em muitas outras situações. Então, por isso, nós vamos dar um nome especial a ele. Esse vetor será chamado de gradiente de f. Uma notação especial vocês podem ver em alguns livros. Grad f ou esse símbolo aqui, né? Del f. Então, vocês vão ver isso em alguns exercícios. Lembrando, então, que o gradiente da nossa função pode ser escrito como o vetor aqui, né? Onde a primeira coordenada é a derivada parcial em relação a x e a segunda é a derivada parcial em relação a y. Definição. Se f é uma função de duas variáveis x e y, então o gradiente de f é a função vetorial ΔF definida por. Então, ΔF vai ser igual ao vetor gradiente, igual vimos anteriormente, né? A derivada parcial em relação a x e aqui a derivada parcial em relação a y. Podemos reescrever como a derivada parcial de f em relação a x vezes o vetor i, que é o vetor unitário 1 e 0, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes o j, que é o vetor unitário 0 e 1. Quando eu faço a soma desses dois vetores, você obtém este outro vetor, que é a derivada parcial em relação a x e aqui a derivada parcial em relação a y. Então, é apenas uma outra notação. Exemplo. Se temos uma função de duas variáveis que é igual a seno de x mais e elevado a xy, então o nosso vetor gradiente será o quê? A derivada parcial em relação a x, que eu coloquei aqui, e do outro lado aqui, a derivada parcial em relação a y. Lembrando que quando eu faço a derivada parcial em relação a y, o x é uma constante, vocês consideram x como constante. Então, aqui o seno de x é zero, né? Então, vai ficar xe elevado a xy. Beleza. Ah, professor, quero encontrar o vetor gradiente no ponto 0, 1. Tranquilo, né? Onde tem o x, vocês vão substituir por 0. Onde tem o y, nesse caso, vocês vão substituir por 1. Então, vocês encontraram que o vetor gradiente no ponto 0 e 1 é o vetor 2 e 0. Com essa notação de vetor gradiente, podemos reescrever a equação 1 para a derivada direcional de uma função diferenciável como. Então, a notação que a gente estava usando para derivada direcional vai ser escrita aqui agora, substituindo, né, o f, a derivada parcial em relação a x e a derivada em relação a y, como o vetor gradiente. Então, esse aqui é um produto do escalar, né, do vetor gradiente, e o vetor u, que no nosso caso é o vetor unitário. Exemplo, pessoal. Determine a derivada direcional da função f no ponto 2 menos 1 na direção do vetor v, 2i mais 5j. Ok, o primeiro passo é calcular o vetor gradiente em 2 e menos 1. Calcular o vetor gradiente, vocês viram que é calcular a derivada parcial em relação a x, vezes aqui o i, mais a derivada parcial em relação a y, vezes o j. Se eu quero o vetor gradiente em 2 e menos 1, basta você substituir onde tem x, 2, onde tem y, menos 1. Então, você obteve esse seguinte vetor, né? Observe que v não é um vetor unitário. Então, tem outra coisa, né, pessoal? É interessante que vocês transformem, quando vocês estiverem trabalhando com derivada direcional, na direção de algum vetor específico, transformem esse vetor em um vetor unitário. Então, aqui é simples, né? Como v não é unitário, vamos transformar. Vocês lembram lá que era v sobre o módulo de v. O módulo de v, no nosso caso, é raiz de 29, né? Que é 2 ao quadrado com 5 ao quadrado, 25 com mais 4, 29. Ok. Então, fica nosso vetor aqui, que é o 2i mais 5j, ficaria 2 sobre raiz de 29i mais 5 sobre raiz de 29j. Agora, esse vetor é um vetor unitário. Então, portanto, a equação 1 anterior que vimos, né, podemos escrever como a derivada direcional do vetor 2i menos 1 da seguinte forma. Del f
que é o vetor gradiente, no ponto 2 menos 1, vezes o U. O U aqui já está na forma unitária. Então, vimos que ΔF de 2 menos 1, que é menos 4i mais 8j, vezes o vetor aqui unitário. Então, fazendo esse produto escalar, nós vamos ter 32 sobre raiz de 29. Então, é um exercício aí que não houve tantas dificuldades, né? Vamos entender um pouco mais o comportamento do vetor gradiente. Aqui tem a interpretação geométrica. Então, o vetor gradiente representa a maior taxa de crescimento ou decrescimento em um ponto x, y, f de x, pertencendo à sua superfície. Então, vamos imaginar, nós temos a superfície, aqui nós temos o ponto x, y, f de x, y. No livro do Sturt, né, a gente usa o x0, y0, z0, isso não tem problema, tá? Só para vocês terem uma noção do que está acontecendo com o comportamento do vetor gradiente. Então, aqui você tem uma reta tangente nesse ponto. O vetor gradiente ele vai estar representado na sua curva de nível, né? Se você faz uma curva de nível, um z passando aqui, neste ponto, então você tem uma curva aqui embaixo. O vetor gradiente ele vai estar apontando para a maior taxa de crescimento ou decrescimento daquele ponto. Então, observe que vocês poderiam ter outras retas aqui, né, passando nesse ponto, outras retas tangentes. Mas o vetor gradiente está apontando para a reta, né, na direção da reta que tem um maior crescimento ou decrescimento. Nesse caso aqui, ela está apontando para o lugar onde tem o maior crescimento, que é essa reta tangente passando por este ponto. Tá? E como fica a interpretação do vetor gradiente na sua curva de nível? Então, é dada a curva de nível, né? Ou vocês encontram a curva de nível, e esse vetor gradiente no ponto x0, y0, aqui no caso eu coloquei xy, né? Mas se esse ponto aqui fosse o x0, y0, z0, então teríamos aqui um ponto P, x0, y0. E esse vetor gradiente neste ponto, ele vai ser perpendicular à minha curva de nível f de x, y igual a k, que passa em P. Vamos ver um exemplo para ver como que funciona. Exemplo, seja minha função de duas variáveis igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e o ponto P com as coordenadas 3 e 4. Faça a interpretação geométrica do gradiente da função f no ponto P. Então, primeiramente, eu coloquei aqui a superfície de f, que é, no caso, um paraboloide circular, e o ponto 3 e 4 pertence a essa superfície. Então, agora o objetivo é fazer a interpretação geométrica do gradiente da função f no ponto P. Então, o conselho que eu dou é fazer o quê? A nossa curva de nível, né? Quando você coloca x igual a 3 e y igual a 4, você vai obter que z é igual a 25. Então, se você pega um plano z igual a 25, você vai obter uma circunferência, que está aqui embaixo, representada no plano xy. Nós temos que essa circunferência, qual que é a equação dela? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Beleza. Temos também que o vetor gradiente é dado pela derivada parcial em relação a x, derivada parcial em relação a y. Derivada parcial em relação a x aqui é fácil, né? 2x, em relação a y, 2y, tranquilo. Logo, o vetor gradiente no ponto 3 e 4 vai ser o quê? Coloco o 3 aqui, 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2, 8. Tranquilo também, né? Agora, a curva de nível já foi encontrada, que nós já colocamos aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Observe que o ponto 3 e 4, eu coloquei as coordenadas deles, você tem um vetor aqui 3 e 4. Então, a partir desse vetor, você encontra 3 e 4, você encontra o vetor gradiente, né? O vetor gradiente no ponto 3 e 4. Então, ele vai estar apontando para onde tem a maior taxa de crescimento, que no caso, vocês vão ter que andar 6 unidades em x, depois 8 unidades em y, né? Que foi a nossa resposta aqui do vetor gradiente no ponto 3 e 4. Andou 6, andou 8. Então, aqui nós temos esse vetor gradiente, que por sua vez vai ser perpendicular à reta tangente na nossa curva de nível, ok? Então, essa é a interpretação geométrica do nosso vetor gradiente no ponto 3 e 4. Funções de três variáveis. O processo aqui, pessoal, é muito análogo ao processo lá para funções de duas variáveis, tá? É tudo muito parecido, olha. Se f é essa função de três variáveis e se ela for diferenciável e u um vetor ABC, então a derivada direcional de f na direção do u pode ser escrito como
a derivada parcial em relação a x vezes a derivada parcial em relação a y vezes b, mais a derivada parcial em relação a z vezes c. Então, para uma função de 3 variáveis, o vetor gradiente denotado por ∇f ou grade de f vai ser o quê? Vai ser a primeira coordenada, a derivada parcial em relação a x, segunda, a derivada parcial em relação a y, terceira, a derivada parcial em relação a z, que ainda pode ser escrito como ∇f, ou seja, o gradiente de f vai ser a derivada parcial de f em relação a x vezes o i, que é o vetor unitário 1, 0, 0, mais a derivada parcial de f em relação a y vezes o vetor j, que é 0, 1, 0, mais a derivada parcial de f em relação a z vezes o k, que é o 0, 0, 1. Quando eu faço essa soma, você tem este vetor. Então, como para as funções de duas variáveis, a fórmula para a derivada direcional pode ser reescrita como? Então, da mesma forma, né? A derivada direcional pode ser escrita como esse produto aqui do vetor gradiente vezes o vetor u, né? Produto escalar entre esses vetores. Exemplo. Se f é essa função de 3 variáveis, que é igual a x seno de y, z, determina o gradiente de f. Segundo, determina a derivada direcional de f em 1, 3, 0 na direção do vetor i mais 2j menos k. Então, primeiro, determina o vetor gradiente. Não tem segredo, né? Vocês vão fazer a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y, a derivada parcial em relação a z. Morreu o assunto. Letra B. No ponto 1, 3 e 0, temos que o vetor gradiente, então vocês vão só substituir, né? Onde tem x, 1, onde tem y, 3, onde tem z, 0. Substituiu, você encontra o vetor gradiente no ponto 1, 3 e 0. Agora, vocês observem que esse vetor não é um vetor unitário. Então, para fazer a derivada direcional, nós vamos transformar isso daqui num vetor unitário. Então, vai ficar o quê? Olha, 1 sobre... Aqui você tem 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Né? 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado... Então, 1, 4, 5, 6. Então, raiz de 6. Né? Então, fica 1 sobre raiz de 6i, mais 2 sobre raiz de 6j, menos 1 sobre raiz de 6k. Para finalizar, temos que a derivada direcional da função no ponto 1, 3 e 0 na direção do u vai ser escrito como a derivada, aqui né, temos o vetor gradiente no ponto 1, 3 e 0, que já calculamos, que no caso é o 0, 0, 3, ou seja, esse aqui é o 3k, né, vezes o u, que nós encontramos que é o vetor unitário aqui no caso. Fazendo este produto escalar, né, nós vamos ter que isso daqui vai ser igual a menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui foi mais a questão da conta. Né? Então, observe que o processo para determinar o gradiente e a derivada direcional de f no ponto dado e na direção de um vetor específico é análogo ao processo lá para funções de duas variáveis. Vamos voltar a falar da interpretação do vetor gradiente. Lá na interpretação geométrica, vocês viram como que funcionava o comportamento do vetor gradiente. Então, vamos aprofundar aqui. Maximizando a derivada direcional. Suponha que tenhamos uma função f de 2 ou 3 variáveis e consideramos todas as derivadas direcionais possíveis de f em um ponto determinado. Foi igual eu falei, né? Você tinha a sua superfície, aí tinha um ponto e tinha várias retas tangentes. Então, em relação a essas várias retas tangentes, nós vamos ter várias derivadas direcionais possíveis de f em um ponto determinado. Isso nos dará a taxa de variação de f em todas as direções possíveis. Então, em um determinado ponto ali, vocês vão ter infinitas taxas de variações, tá certo? Então, a pergunta é o seguinte: em qual dessas direções f varia mais rapidamente? E qual a taxa máxima dessa variação? A resposta é dada pelo seguinte teorema. Suponha que f seja uma função diferenciável de 2 ou 3 variáveis. O valor máximo da derivada direcional é módulo de ∇f de x, ou seja, módulo do gradiente de f. Ocorre quando u tem a mesma direção do vetor gradiente ∇f de x. Então é isso, tá? O valor máximo dessa derivada direcional du é o módulo do gradiente e ocorre quando u tem a mesma direção do vetor gradiente f. Ok? Exemplo. Se f é uma função x vezes e elevado a y, uma função de duas variáveis, determine a taxa de variação de f no ponto P, 2 e 0, na direção de P a Q, onde Q tem coordenada aqui meio e 2. Segundo, em que direção f tem a máxima taxa de variação? Outra pergunta, qual é a máxima taxa de variação? Então, o primeiro passo para resolver a letra A
nós vamos encontrar o vetor gradiente. Vamos fazer o seguinte, né? A derivada parcial em relação a x, que no caso aqui vai dar e elevado a y. A derivada parcial em relação a y, que aqui deu x, e elevado a y. Quem é o vetor gradiente no ponto 2 e 0? Só substitui x igual a 2 e y igual a 0. Substituiu, você tem 1 e 2. Próximo passo. O vetor unitário na direção P e Q, lembrando que P e Q vai ser o quê? Olha, meio menos 2, que no caso deu menos 1,5. 2 menos 0, que é 2. Então, vocês vão fazer o vetor unitário na direção de P e Q. Então, aqui é simples, né? É só vocês fazerem lá o menos 1,5 sobre o módulo do PQ mais o 2 sobre o módulo de PQ. Então, vocês vão encontrar esse vetor. Logo, a taxa de variação de f na direção que vai de P a Q é dado por a derivada, aqui é o vetor gradiente no ponto 2 e 0, escalar com o vetor u. Né? O vetor u foi o que a gente acabou de encontrar. Vocês fazendo o produto escalar aqui desses dois vetores, vocês vão encontrar o valor 1. Beleza? De acordo com o teorema anterior, né, que fala o seguinte, o valor máximo da derivada direcional du, f de x, é o módulo do vetor gradiente. Então, a taxa máxima de variação é só vocês calcularem o módulo desse vetor. O vetor era 1 e 2, então aqui fica 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, 5, ou seja, raiz de 5. Isso ocorre quando u tem a mesma direção do vetor gradiente del f de x. Então, f aumenta mais depressa na direção do vetor gradiente, ou seja, na direção do vetor 1 e 2. Então, é simples a ideia, né? Para finalizar, vou falar dos planos tangentes às superfícies de nível. Então, nosso objetivo aqui não é demonstrar, apenas apresentar um outro resultado. Suponha S uma superfície com a equação f de x, y, z igual a k. Ou seja, é uma superfície de nível de uma função f de 3 variáveis. E seja P, x0, y0, z0, um ponto em S. Então, o que acontece? Quando você está trabalhando com funções de duas variáveis, quando você faz o seu corte, a sua curva, você vai ter uma curva de nível, né? Agora, se você tem uma função de 3 variáveis e você faz um corte, você vai ter uma superfície de nível. Então, o nosso objetivo aqui é encontrar a equação do plano tangente em um ponto específico dado a nossa superfície. Então, vamos lá. Seja C qualquer curva na superfície de S e passa pelo ponto P. Então, você tem uma curva C que passa pelo ponto de P. O processo aqui é muito parecido quando a gente foi calcular ou encontrar a equação do plano tangente a uma superfície, né? Então, aqui estamos trabalhando com a superfície de nível. Lembramos que a curva C é descrita por uma função vetorial. Então, essa curva aqui é uma função vetorial contínua que eu posso representar por R de t, que vai ter coordenadas xt, yt, zt. Lembrando que t é o parâmetro, né? Só que se eu pegar o ponto P, que é x0, y0, z0, nós vamos ter o t0, o valor do parâmetro correspondente ao ponto. Ou seja, o R de t0 vai ser o x0, y0, z0. Ok. A equação abaixo nos diz que o vetor gradiente em P, del f, é perpendicular ao vetor tangente R' de t0 a qualquer curva C em S que passe por P. Então, aqui nós temos um produto de dois vetores, deu zero, então significa que esses dois vetores são perpendiculares. Se eu tenho uma curva aqui R de t, então aqui você tem um vetor tangente R' de t0. Beleza? Então, o produto do vetor gradiente com R' de t0 é igual a zero. Se o vetor gradiente nesse ponto é diferente de zero, é natural definir o plano tangente à superfície de nível f de x, y, z igual a k em P, x0, y0, z0 como o plano que passa por P e tem vetor normal, o vetor gradiente aqui deu f, tá certo? Então, utilizando a equação geral do plano, podemos reescrever a equação do plano tangente como? Então, aqui nós vamos fazer uma troca, lembrando que tem uma variável a mais, né? f do x, ou seja, a derivada parcial em relação a x, né? A derivada parcial de f em relação a x, vezes x menos x0, mais a derivada parcial de f em relação a y, no ponto x0, y0, z0, vezes y menos y0, e assim por diante a gente tem agora a coordenada z, ok? Determine a equação do plano tangente no ponto menos 2, 1, menos 3 ao elipsoide. Então, para resolver isso, nós vamos considerar um plano tangente a uma superfície de nível com k igual a 3 da nossa função f, você vai pegar o lado esquerdo, né?
x² sobre 4 mais y² mais z² sobre 9. Nós vamos ter que a derivada parcial de f em relação a x, x sobre 2, tranquilo de ver. A derivada parcial de f em relação a y, 2y, também fácil ver. A derivada parcial de f em relação a z, 2e sobre 9, também tranquilo. Substituindo, né, a derivada parcial de f em relação a x no ponto menos 2, 1 e menos 3 é menos 1. Aqui no ponto menos 2, 1 e menos 3 é 2. Em relação a z no ponto menos 2, 1 e menos 3 é menos 2 terços. Da equação acima, né, basta substituir. Aqui você já tem o menos 1, x menos o x0, que no caso é o menos 2, né, então fica aqui positivo. E substituindo, você então tem a sua equação do plano. Vocês podem achar até mais fácil resolvendo dessa forma, né? Então é isso, pessoal. Pessoal, deixei alguns exercícios para vocês treinarem, tá? São exercícios do livro do Stuart. Determine o gradiente de f, calcule o gradiente no ponto P, determine a taxa de variação de f em P na direção de U. Então, foi dado duas funções. Segundo, determine a derivada direcional da função no ponto dado e na direção do vetor v. Aqui mais 3 exercícios, né? Represente geometricamente o vetor gradiente à curva dada no ponto indicado. Nós fizemos isso na videoaula de hoje. Quarto, determine a taxa de variação máxima de f no ponto dado e na direção que isso ocorre. 5. Suponha que, em uma certa região do espaço, o potencial elétrico V seja dado por essa fórmula. Aí vocês vão ter que responder essas 3 perguntinhas. Deixei essa resposta para vocês analisarem, tá? E lembrando que a nossa videoaula foi montada com base nas notas de aulas do livro do Stuart, Cálculo, volume 2. Um grande abraço e até a próxima.